Nós vamos, nesse momento, mentalizando. Uma luz intensa, os guardiões, as baianas, os baianos, as ciganas, os ciganos, os boiadeiros, formando uma corrente de luz e nos levando para essa sala totalmente magnetizada, hermeticamente fechada, onde encontramos Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia, aonde eles vão nos levando a todos os espíritos amigos que estudam juntamente conosco. E nós vamos nos abraçando, nos fortalecendo, a expansão do sentimento maior de amor, de fraternidade. E vamos assim mentalizando toda essa luz, toda essa paz, para que possamos ter a expansão da nossa consciência, para compreendermos a nossa encarnação. Que seja um estudo de paz, serenidade e muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Vamos lá? Nós paramos na página 55, andando de um lado para o outro, trazia a mão esquerda comprimindo a testa, numa atitude reflexiva, recusando-se a crer, seus olhos arregalados movimentavam-se rapidamente, desejando fulminar os benfeitores, ao mesmo tempo em que afagava a pera negra, arquitetando um plano de vingança. Maldita, trovejou o mandante irado. Ela tem acesso a muitos dos meus planos. Eu lhe confiei toda a minha vida. Ele está falando da moça, né? Que foi da Maria, né? Da Maria que foi resgatada. Isso. E, de peito ofegante, lançou palavras indecorosas no ambiente. Urrou qual fera cutilada. Não posso crer. Continuou insano. E, cerrando os punhos, caiu ao solo, esmurrando-o por várias vezes, qual criança caprichosa. Quero Maria de volta. Tragam-na a qualquer preço. Senhor, isso é impossível. Não sabemos, nem conseguimos penetrar nas cidades celestes. O Senhor sabe, estamos confinados a este reino. Nossas vibrações não nos autorizam cruzar sequer os portões do núcleo de benemerência espiritual. Essa é a diferença, né? A gente vê interessante aqui o seguinte, né? Esses espíritos se acham todos poderosos, né? Têm acesso aos encarnados, fazem um monte de coisas, se sentem poderosos por isso. Sim. Mas eles sabem que não são tão poderosos assim porque eles não conseguem entrar nas regiões onde o mal, onde a luz existe, né? O bem entra em qualquer lugar. Mas eles não. O mal não. O mal não. Por causa da vibração, né? É isso que tem que ficar bem entendido. A vibração é tão densa, tão densa, tão densa, que eles não passam. Não, densa não. A vibração dos maus tá certo. é tão densa, tão densa, que eles não conseguem chegar. Eles são descobertos. Eles sendo descobertos, evidentemente que o bem vai conversar com eles, vai retirá-los. Não, eles nem conseguem entrar. Não, né? Por causa da energia mesmo, da densidade. Da proteção, né? Essa é... A proteção. Não, estou falando assim, essa é a verdade, né? Às vezes todo mundo fala, mas o bem está ali, por que o bem não faz nada? Ele faz. Cada um tem o seu tempo. O mal é que está ali. E ele não consegue desmontar o bem. Então, aquilo que quando o livro dos Espíritos fala, o mal não existe, o mal não existe. O mal é a ausência do bem. E é outra coisa, né? Da mesma forma que eles não conseguem penetrar cidades, os hospitais do plano espiritual, que são guiados pela luz, né? Ele não vai conseguir entrar no nosso lar se a gente fizer luz no nosso lar. Né? Por isso, tanto se fala
em fazer evangelho no lar, em não ter Evangelho. É a nossa proteção, né? não só no nosso lar, a casa, mas no nosso lar interno também, né? É. Cada um tem. Eu sei, malditos, eu sei. E trazendo o punho fechado junto à boca, mordicava os próprios dedos num ataque de fúria. Atingindo o ápice do surto de cólera, saiu para o átrio da grande casa onde se refugiara. Fitou o céu coberto de densas nuvens cor de chumbo, empurradas ligeiramente pelo vento, enquanto seus longos cabelos à altura dos ombros surfavam na ventania. Seus olhos adquiriram púrpura cor. Sua face transfigurara-se de asco pelos benfeitores, e as cordas vocais vibraram, interpretando os sentimentos do coração, automatizando a língua que pronunciava essas palavras. Maria, isso não ficará assim. Minha vingança será para toda a imortalidade. Sofrerá até a 10ª geração. Seus descendentes pagarão. Retornará, maldita, e me pedirá escusas de joelhos. Então, esse tipo de coisa que ele está fazendo é aquilo que a oração de Arcanjo Miguel tenta quebrar. Que são os... Como que é? Quando a gente faz... Ele faz uma maldição. Uhum. Né? Ele amaldiçoou até a 10ª geração. Né? Então, assim, ele vai colocando isso, ele jogou a energia. E a oração de Arcanjo Miguel é a que tenta fazer a quebra de todos dessas coisas que foram feitas por outras pessoas e a gente mesmo, né? Quando a gente fala assim, eu vou amar você para sempre. Não é muito bom. Eu só vou amar essa encarnaçãozinha aí, tá tudo certo? Mas às vezes eu posso falar que eu vou amar você para sempre, não posso? Pode. Existe o amor, pode ser de diversas formas. O amor pode ser de diversas formas. É que esse amor que você está falando não é o amor verdadeiro, certo? Certo. O amor verdadeiro liberta, né? Juro, não a esquecerei. Se não soube. Se não soube valorizar o meu amor, se não soube me amar, aprenderá a me odiar. Guarde o meu recado onde quer que esteja. Verificando que a cena chamara demasiadamente a atenção dos subalternos, e porque não era homem dado a falar dos seus sentimentos, tratou de recompor-se perguntando: qual a nossa real situação? Fora essa perda terrível, que mais nos aconteceu? De resto, Senhor, as coisas caminham muito bem. Estamos com cerca de 13.000 ocorrências de influência negativa sendo diretamente atendidas por nós. Temos todas as variantes da obsessão rigorosamente catalogadas, administradas e acompanhadas. Temos o quíntuplo desse número de trabalhadores. Inúmeras empresas foram edificadas sob as suas ordens para coordenar esse processo. Todas as tarefas que nos delegou correm de maneira satisfatória. O único problema que encontramos se refere aos espíritos da verdade, que periodicamente atrapalham o nosso serviço. De tempos em tempos, eles arrebatam muitos dos nossos, obrigando-nos a aliciar outras almas incautas. Fora isso, tudo segue rigorosamente nosso planejamento, concluiu o adversário. Guardo certeza de que brevemente teremos um campo maior de ação, estendendo a conquista de novas regiões, demonstrando que esse Deus não é grande, que nós seremos os verdadeiros vitoriosos, dominaremos os incrédulos, imprudentes, descridos, sensuais, recepcionando aqueles que chegam ao lado de cá sem o menor merecimento espiritual. Nossa organização segue de maneira perfeita. É interessante, né? A gente acabou de falar aqui que
eles admitem que não conseguem entrar nas zonas de luz, né? Mas eles falam assim, demonstrando que esse Deus não é grande, que nós seremos os verdadeiros vitoriosos. Como eles se enganam, né? É porque, como eles estão comandando tudo isso, eles acham que isso é a grandiosidade. É. Só que eles não conseguem compreender a grandiosidade do todo, É. daquilo que Deus comanda, né? Porque Deus não comanda só esse universo, comanda diversos universos. Então, olha a quantidade de coisa. Ele só tem um punhadinho, mas esse punhadinho já traz poder. Não, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquilo que eles não conhecem, né? Não. Mas aquilo que eles conhecem, que é a impossibilidade deles acessarem as zonas de luz, já demonstra que Deus tem mais poder que ele, né? Mas na cabeça deles, não, né? Para eles, não, né? Então, por isso que eu estou falando, eles se enganam, né? Assim como a gente se engana também com as nossas pretensas virtudes, né? Então, assim, por que eles acreditam? Porque se Deus fosse tão poderoso, tiraria tudo isso deles. Só que Deus não é assim. Ele ainda não conseguiu compreender que Deus não tira, porque Deus espera que eles se transformem. Eles julgam Deus segundo a sua própria visão das coisas, né? Da mesma moeda. Mas sabe o que eu acho? Tem passagens nesse livro que eles, ao mesmo tempo, tem momentos que eles se sentem ameaçados, né? Então, eles armam todo um esquema para... Então, quer dizer, no fundo, eu acho, parece que eles mesmos têm medo de se convencer e de conhecer o outro lado, né? Eles sabem que tem uma força... Então, assim, né? Aquilo que a gente sempre conversou. Qual é a melhor defesa? O ataque. Eles vão para o ataque. Eles vão ameaçar. Então, eles passam o tempo inteiro ameaçando, né? E aí, às vezes, quando a gente está sensível, a gente cai. Porque é muita ameaça, né? O tempo inteiro ameaçando. Aí, uma hora... Os tolos mensageiros não ousam atacar nossa região, porquanto temos os nossos sinistros soldados. A vitória nos pertence. Desejo um relatório bastante apurado sobre a família atendida pelos nossos adoráveis gladiadores. Naquela casa, teremos condição de executarmos os 3 aspectos básicos do envolvimento espiritual: a obsessão simples, a deliciosa fascinação e a agradável possessão. E desejamos que nossos mais recentes servidores possam se afinar com nosso processo de vingança, a fim de que nossas vítimas sintam na pele o terror de contrariar-me. Eu mesmo terei grande prazer de acompanhá-los, e quando nossa atuação estiver consumada, quero recepcioná-los pessoalmente, escravizando-os neste campo. Muito bem. Vou passar para o capítulo 3 agora, hein? A família Alicante. Agenor era o responsável pelo processo de obsessão na casa dos Alicantes, onde Marcos, Augusto e Olavo iniciavam-se na técnica obsessiva. Na residência ricamente ornamentada, Judite Alicante seria a primeira vítima. Morava agora com o filho Senhor Valério, sua esposa Catarina e o pequeno herdeiro Murilo. A família mantinha problemas de convivência. O filho não conseguia suportar os achaques contínuos da mãe e não compreendia o coração materno em sofrimento. Dona Judite seria cada vez menos querida, enquanto Catarina, a nora, não media esforços para deixar bem claro o quanto a senhora incomodava. Murilo, o menino, mantinha afinidades espirituais com a avó paterna. Preparavam-se todos para o jantar quando o relógio soara 20 horas. Farta mesa fora colocada à disposição dos Alicante. Enquanto os empregados serviam os pratos, os conviventes desfrutavam de conversa não muito animada. Para um pouquinho aqui, a gente percebe que
a dificuldade de relacionamento que a família tem, né? As diferenças que eles têm, né? Confesso estar sobejamente cansado, relatava Valéria. Valéria, isso. Mas, felizmente, as atividades na indústria andam muito bem. Catarina, desenvolvendo as mais fúteis atividades, discorreu sobre o seu dia, aproveitando para espetar a sogra que permanecia contristada, cansada de viver. A senhora precisa reagir, não pode ficar presa ao passado. A vida deve continuar. Ah, minha nora, você fala isso porque não passou pela dor de perder 2 filhos. Minha vida não tem mais sentido. Tudo se foi com a morte dos meus adorados. Chega, mamãe, agora a senhora foi longe demais. Então não representamos nada ao seu coração? Fala como se não existíssemos. E lançando firmemente o fino guardanapo sobre a mesa, o dono da casa levantou-se sem terminar a refeição, tumultuando o ambiente. Catarina, visivelmente satisfeita, da mesma forma retirou-se, lançando para a sogra um olhar desagradável, levando Murilo consigo, deixando Dona Judite solitária, derramando intermináveis lágrimas. Os adversários presentes a tudo acompanhavam e, desejando agravar o problema, aproximaram-se da anciã, tecendo esse projeto. Marcos, meu caro, veja o que faremos. Temos 2 valorosos campos de ação, 2 excelentes representantes, Judite e Catarina. Aconchegando-se a senhorinha, falou-lhes essas palavras ao ouvido. Ela está rindo. Catarina deseja expulsá-la daqui. É preciso mostrar quem manda. Ela já roubou seu filho e agora deseja retirá-la desta casa, a qual você ajudou a construir. E você vai aceitar essa situação? Tola. É isso. Está fazendo o papel de tola. Nem para a governanta você serve mais. E parando por alguns instantes, o obsessor ria, apontando de maneira jocosa para a sua primeira vítima, continuando logo em seguida. O que é isso, mulher? Você não tem orgulho próprio? Onde a sua vaidade? Não vê que não respeitam os seus mais íntimos sofrimentos? É hora de dar um basta, de dizer boas verdades a esses que não são a sua família. Não podem ser, pois que lhe tratam com grande desrespeito. É preciso reconquistar seu espaço, esforçando-se para retomar sua autoridade. Pode parar aqui? Pode. Quem já passou por isso? 2 falas. De repente você está ali vamos assim, no olho do furacão, e vamos lá, do lado direito vem de um jeito, do lado esquerdo vem do outro. Escutando essas falas. Num pé de bril e no outro traz a tristeza. Quem já passou por isso? Sim. Essa é uma obsessão simples, tá? Não é uma fascinação, não é uma possessão. Isso é uma obsessão simples. É uma obsessão, por exemplo, que a gente capta através dos nossos sentimentos que a gente deixa por aberto. Se a gente sente medo, eu tô com medo. A gente vai captar esse tipo de coisa. Porque geralmente quando a gente fala assim, é uma possessão, é uma subjugação, não é isso. A possessão e a subjugação é muito pior. Isso é apenas algo básico. Tem medo, tá triste, teve 2 desencarnes, não trabalha isso, essa insegurança, e eles vão lá. Vamos Um lado cutucar, e o outro, um lado e o outro. Eu diria nem que é obsessão, eu diria que isso daí é simplesmente um encosto ainda, né? Porque ela ainda não começou a tomar conta dele. Então, isso daí é simples. E é por isso que eu falo, quem nunca sentiu isso? Veja bem, eu tô ali,
estou passando por um problema, estou sendo pressionado e eu escuto de um lado uma coisa, do outro lado outra coisa. São as vozes que vêm na nossa mente, né? Aí a gente fala assim, é o ego e, como que é? O orgulho. Não, é irmãozinho mesmo. Reage. Que está soprando nos nossos ouvidos, estimulando aquilo que a gente tem de ruim, né? Eu estou falando, reage, briga. Você vai deixar ele falar assim com você? Quem é ele para falar isso com você? Levanta a voz. Levanta a voz. E aí eu volto à pergunta. Quem já passou por isso? Na verdade, não é quem já passou por isso. A que horas hoje já passou por isso? Porque acontece toda hora. Exatamente. E aí, exatamente. O Sérgio falou assim, acontece toda hora, acontece toda hora. Mas eu rezo, eu faço evangelho, eu tô aqui. Imagina se não tivesse. Mas existem duas coisas, né? Primeiro, a oração, quando é aquela que sai da boca, ela não faz diferença nenhuma. A oração tem que sair do coração, né? Oração, quando sai só da boca, é reza, né? É só a repetição de palavras às quais você atribui um sentido mágico, vamos dizer assim. Então tem que ser oração, tem que ser aquela que sai do coração. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o sonho da minha mente. Então, a gente tenta voltar, assim, porque agora existe uma... Eu acho que isso daí eu não falo como uma moda, mas eu acho que, assim, da mesma forma que teve todo o movimento do padre Marcelo, agora tem muitos freis, tem muitos padres, eu não sei dizer os nomes dele, que acordam 3h30 da manhã para fazer as orações e ficar puxando. Aí você fala, que santa loucura é essa? Não, eu acho interessante. Se eles estão conseguindo guiar, né? Eles fazem um rosário, eles fazem um monte de coisa. E teve um deles que falou assim, você fez o rosário, você fez tudo, mas hoje você vai visitar a igreja. Você vai pegar a tua família e vai visitar a igreja. E aí você vai ver Jesus. Porque você está rezando, mas você está vendo Jesus? Então, assim, eu falo, ele está tentando colocar o trabalho 3h30, se a gente for falar na parte obsessiva, é um horário-chave. Para quem foi trabalhar, é o horário que está voltando. Para quem está passeando por coisas não muito boas, não é o horário que está voltando. E se pelo menos vai voltar para ir fazer um rosário, é excelente. Porque já já desvirtuou daquilo que estava fazendo, onde estava. Então, assim, eu não acho ruim. Eu acho que, assim, todos os movimentos, todo mundo que pode, tem que trabalhar. Sabe? Não é a minha fé, não é o espiritismo, é todo mundo. Jesus falou. Jesus não veio pregar algo só, uma religião. Ele não pregou religião nenhuma, ele falou do cristianismo. Não, ele falou do amor. Do amor. Do amor. Veio depois. Então, assim, aquele que tu escutar, estou lá fazendo rosário. Isso, faça mesmo. Faça o rosário, faça promessa, é isso que você quer? Faça, mas faça com fé, sabe? Deixa o seu coração. Gente, olha, eu me recordo muito bem, naquela época do padre Marcelo, ele conseguiu fazer um grande trabalho. Quem sabe não está vindo novos missionários na Igreja Católica que vão conseguir fazer um grande trabalho. Vai tocar as pessoas que nós, os espíritas, não tocamos, que os evangélicos não tocam. Se é esse rosário que vai trazer a luz, que assim seja. Não tenho nada contra, não. Eu acho que assim, quer levantar 3h30 da manhã, se ajoelhar e ficar ali, bora. Vai fazer bem. A minha cunhada participava, agora não por causa de saúde, ela não toma remédios e não consegue. Ela é horário que eles falam de intercessão. 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. Não perdia um dia, só
Depois teve Então, assim, eu problemas. achei interessante os 3:30 da manhã, porque se a gente for É, lá bater com o horário da Mônica, é o horário que quem trabalha está retornando Quem trabalha espiritualmente falando. espiritualmente. espiritualmente. Vai retornar, vai dar uma dormidinha, mas bem de leve e vai embora. Aí eu falei, 3:30 da manhã, bora. Chama-se Terço da Intercessão. Bora, deixa Bora, fazer. vamos fazer, né? Façam, Vamos exatamente. fazer. Quem tem fé, faça. Oi, Serginho, traga. Eu lembrei o que eu estava pensando. A outra coisa o problema não é esses pensamentos estarem na nossa mente, porque são soprados por espíritos que nos querem tirar do caminho. O problema está naquilo que a gente faz com esses pensamentos. Sim. A gente dá Vazão para aquilo que vem na nossa mente, ou se a gente preenche a nossa mente com coisas boas e isso fica de lado, né? E aí, nessa hora, a gente pode completar. Quem vai vencer? O homem novo, que sente, que entende, ó, ali a pessoa não está bem, vou envolvê-la de amor, eu vou perdoá-la. Ou o homem velho, calma aí, não vai ser assim, não. Vamos por olho, dente por dente. Como estamos? Estamos no homem novo, sentir, não está no bom dia, vou dar a minha outra face, ou eu estou no homem velho, o olho por olho, o dente por dente? A pergunta é para o pingo de luz. Eu estou caminhando para esse homem novo aí. Eu estou falando que todo dia eu vejo essa situação acontecendo na minha casa. E eu já percebi e eu já falei que eu não estou dando mais risada. E não estou exteriorizando a minha risada, mas internamente eu estou rindo, porque eu sei que eu estou sendo provocada. Eu tenho percepção disso. E assim, o dar risada, eu entendo o que você está querendo dizer. Você não está falando que você está gargalhando sobre o assunto, mas você está Não, percebendo o movimento à sua volta para te tirar Uhum. do caminho. exatamente. Eu estou percebendo o que está dessa forma também. acontecendo. É isso aí. Mas tenta não dar, tá? Se eu Não, puder já dar tô um conselho, já estou falei assim, freando. falei assim, se eu puder dar um conselho, porque eles Ah, não vão interpretar assim. Eles vão interpretar o plano inferior. Uhum. Eles vão interpretar como desafio. Você está me desafiando? tá, entendi. Eu vou te Isso. derrubar. É isso que eles fazem, entendeu? Você vai dar risadinha, é que nem quando aí você fala, você não dá risada, eu falei, tô rindo de nervoso, porque tô toda me tremendo por dentro. Eu falo, tô rindo de nervoso porque tô toda me tremendo por dentro. Minha Nossa Senhora, venha me ajudar. Porque é isso, eles sabem. E eles falam, estão com medo, tá com medinho? Eu falei, eu respeito você, então, por favor, não estou te fazendo nada, só quero a paz da minha casa. Porque eles são extremamente inteligentes e ele pega o nosso pensar. É isso, Virgínia? Quer completar? Sim, não. E é esse momento ali em que você tem que realmente, essa fé que a gente tem, que podemos sim mudar, transformar, sair dessa frequência, é esse momento fundamental. Já me Que nem aconteceu tempos atrás de cair mesmo, de sair em briga e um monte de confusão. Hoje, já passei mais 2, 3 vezes neste mês passado aí. Pera aí um pouquinho. É assim que vai ser? Não. Não vai ser do jeito que você quer. Vamos buscar o equilíbrio. Foi que aí eu fui buscar meu equilíbrio. O meu equilíbrio. Não desafiei ninguém. Eu simplesmente pedi assim, eu quero o meu equilíbrio, Senhor. Pronto. E ali. Agora, se você Dá vazão. desafiar ou você dá vazão, aí E aí você pode falar assim, tá, cai Solange? mesmo. Aí você fala assim, mas Valéria, eu falei assim, eles são extremamente inteligentes. E a gente estava Muito. conversando com a Gláucia. Ao mesmo tempo que eles são inteligentes, eles sabem que eles não têm o poder de Deus, não nosso, de Deus. E aí o que eles fazem? Eles jogam tudo que eles têm contra nós. Uhum. Tudo. Sabe? É um nível de manipulação. Aí você fala, você está me deixando comigo. Não, é assim, sai, ó.
tenha luz, eu te desejo fé, te desejo esperança, mas eu vou ficar aqui, tá? Você segue. E meu marido agora, eu vou envolvê-lo de muito amor. Ele vai ser envolvido em rosa naquele coração, porque ele é bom. Eu vou envolvê-lo de muito verde, porque ele é bom. Ele é bom. Eu sei disso. Eu sinto isso. Vem nas afirmações, entendeu? Ele é bom. Ele pode não andar o meu caminho. Ele não precisa. Ele já aprendeu, mas eu tô aprendendo. Sabe, são coisas assim. Aí você fala, você consegue fazer isso? Foi assim que eu consegui trabalhar com o Guilherme, entendeu? Aí eu falo assim, o Gui é daquele jeitinho lindo e maravilhoso, mas tem um coração lindo. E é assim que eu vou falando para ele, entendeu? Eu sou Isso. sua mãe, É, eu amo você e você tem um coração lindo. Porque se a gente for colocar todas as anotações, é peso. Vamos lá, meu. Paramos em Dona Judite, notava-se diferente. tá.